Bem-vindos a mais uma grande entrevista do Expansão. Hoje estamos com Emanuela Vuns, é advogada, tem experiência no setor petrolífero, na fiscalidade, nas empresas, mas a ideia também é ouvir também um pouco a opinião sobre o país, numa altura em que se comemora 50 anos de independência. Doutora, obrigado por ter aceito o nosso convite para a entrevista. Recentemente, o país comemorou 50 anos de independência. Ao longo do ano houve vários eventos. No fundo, o que eu gostava de saber é qual é a sua opinião sobre o país e, mais do que olhar para o passado, também sabemos que é interessante e que há muita coisa por descobrir sobre o passado, mas eu pedi-lhe que olhasse mais para o futuro e como é que imagina a Angola dos seus filhos e das próximas gerações. Bom, ainda bem que falou nos filhos e nas próximas gerações, porque eu acho que Angola, neste momento, depende mesmo muito das próximas gerações. Parece-nos que, no fundo, nós e os que nos antecederam esgotaram um bocadinho aquilo de que eram as soluções mais concretas e de curto e médio prazo, e parece-me exatamente isso. Portanto, eu olho para Angola como um país que tem um imenso potencial, com um imenso volume de juventude muito crítica, com muita energia, e com um grande potencial também de, no fundo, dar o seu contributo e continuar aquilo que é a esperança que todos nós angolanos temos. E quais é que acha que devem ser os pontos que devem ser, digamos assim, atacados, resolvidos e para que as próximas gerações tenham uma vida melhor e um país melhor? Bom, normalmente são mesmo as questões básicas, não é? Que fazem as sociedades desenvolverem e procurarem soluções para si próprias. Portanto, a educação é o primeiro passo, não é? Se calhar, e por acaso, coincidentemente, ouvi uma opinião da Igreja Católica sobre a educação e sobre a maneira como se deve olhar para as comunidades e pensar, se calhar recuar um bocadinho. É engraçado que naquilo que é educação, se calhar, mais do que pensarmos em novas soluções, se calhar rebuscar algumas soluções do passado que funcionaram muito bem. Lembro-me quando um dos exemplos que a Igreja Católica dava era exatamente abrir mão dos requisitos de licenciatura para as comunidades remotas, assegurar o fim do analfabetismo, a transmissão mínima de conhecimentos, portanto, assegurar que as meninas tenham acesso à educação, aqueles fatores que são uma grande barreira de desenvolvimento das comunidades, têm de ser rebuscados. Portanto, as soluções que nós pensamos que muitas vezes são mais aplicadas às cidades, têm de, se calhar, isso buscar ao passado, por mais que achemos que temos de olhar para o futuro e sem esquecer, é verdade, que nos meios mais urbanos já podemos, se calhar, até em fase de pensar em soluções de inteligência artificial e outras questões, mas ainda temos realidades muito duras que, no fundo, não acompanham o que nós vemos hoje no mundo contemporâneo. E quando se fala em educação, fala-se na saúde, quando olhamos, por exemplo, aquilo que são os hospitais e pensamos a necessidade que há de medicina de proximidade, de medicina preventiva, de educação para a sexualidade, por exemplo, e coisas que eu, por exemplo, não tenho ainda 50 anos, mas que ainda me lembro muito bem do que era, por exemplo, a educação para o planeamento familiar para as mulheres e para as meninas, e que hoje vemos que não acontece. E vemos, por exemplo, o impacto negativo nisso por causa da gravidez precoce e as mulheres, mesmo quando não são precoces, mas o número de filhos por mulher e o impacto que isso gera nas comunidades e no desenvolvimento. Portanto, acho que naquilo que são os fatores essenciais e a base, temos de olhar com uma perspectiva de futuro, sim, mas pensar também em ensaiar soluções que já funcionaram muito bem e que deram resultados bons para o país. Pela sua descrição, entendo que considera que existe aqui um desfazamento entre o meio urbano e o meio rural. É necessário aproximar mais estas duas realidades e também investir mais, levar mais serviços ao meio rural, àquilo que chamamos de meio rural fora das grandes cidades. É Sim, essencial para o futuro do país. sim, sim, eu penso que sim, mas mais do que essencial, eu tenho andado um bocado pelo interior do país, não muito, mas do pouco que vejo, acho que a extensão e a geografia do país permitiriam até uma imensa qualidade de vida às pessoas, acima até às vezes do que nós encontramos nos centros urbanos. Mas o que acontece é que essas zonas, por um lado,
não têm os meios económicos e financeiros, portanto, não há massa circulante, portanto, ninguém quer sair das grandes cidades para ir para esses meios mais isolados, porque depois não têm como se sustentar, vamos dizer, e como gerar qualidade de vida a si, aos seus filhos e tudo mais. Mas vê-se claramente esse desfazamento, não há dúvidas. A mim, o que me custa muito, por exemplo, eu vejo muitas vezes entre localidades as crianças andarem à beira da estrada para ir para a escola, portanto, andam longas distâncias. Logo a partida chama-me logo a atenção, e claro, e pela natureza também do esforço que é ir à escola, vejo logo que vão mais rapazes que meninas. Portanto, as mães também querem proteger mais as meninas de certas situações, e portanto isso tem de ser resolvido. Portanto, o acesso à escola nesse tipo de meios é algo que já não acontece, por exemplo, em Luanda, onde se calhar uma menina de 13, 14 anos está mais confortável numa hora do dia apanhar um candongueiro para ir para a escola. É diferente, anda 20 quilómetros a pé para chegar à escola, por exemplo. Portanto, há necessidade de tentar harmonizar estas duas realidades, não é? Que existem muito, e que é um tema muito abordado na história política e social do mundo, digamos assim, do ser humano, que é esta relação entre o campo e a cidade, não é? Sim, sem dúvida. É assim, eu também não sou daquelas que defende que deve-se urbanizar tudo e acabar com as zonas rurais. Acho que as zonas rurais devem continuar, mas devem continuar assim com um bom nível de dignidade e mesmo quando as pessoas decidem sair dessas zonas e ir para as cidades, porque também é um fenómeno da liberdade das pessoas, que tenham perspectivas também de enquadramento com o mínimo de dignidade, porque nós vemos, por exemplo, aqui o fenómeno Cupa-Patas e sabemos, e mesmo as zungueiras, e sabemos que estão nas cidades, mas sem dignidade qualquer devido. Eu, por acaso, vejo muitas vezes nós nos referirmos à zungueira como um orgulho nacional, e eu acho que não é um orgulho, porque são mulheres que vivem numa problemática social de exclusividade, perdão, de exclusão social e de luta pela sobrevivência, que acho que nós devíamos era ter como compromisso social de deixar que elas fiquem expostas a esse nível de riscos. Claro, e essa questão depois também tem uma vertente económica, ou tem sempre uma vertente económica, que nada está desligado umas coisas das outras, não é? E também quando se fala de diversificar a economia, depois também há ilações que se tiram também nestas relações entre o campo Uhum. e a cidade, porque é que as pessoas continuam a vir, a dirigir-se para as cidades. Portanto, ao nível da economia, também é preciso também, provavelmente, reformar algumas das políticas públicas, exatamente para promover o desenvolvimento desses meios que hoje em dia estão mais desfavorecidos e estão mais afastados das cidades, também é por aí. Sim, 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 sim. Eu concordo, mas eu diria também que às vezes também me parece. Como é que eu vou explicar isso bem? Às vezes me parece que a maneira como se transmite a ideia da diversificação da economia como uma verdadeira solução para os problemas de Angola, eu acho que aí também se faz tem que se fazer também um equilíbrio. Principalmente quando Angola, ou o nosso país é um país que também tem uma base muito grande de desigualdades sociais, não é? E eu olho, por exemplo, para o Brasil, que é um país de matriz de desigualdades, mas que é um país que já diversificou há muito tempo e tem um nível agropecuário muito alto, portanto, é exportador de determinadas matérias-primas e gado há muitos anos. Chegou à oitava economia mundial a dada altura da sua vida, mas salvo aquele pacote especial, vamos dizer, de verdadeira luta pela igualdade do primeiro mandato do presidente Lula, nada disso gerou um verdadeiro impacto naquilo que são as desigualdades sociais. Portanto, a diversificação é sim uma grande solução económica e gera equilíbrios, mas a diversificação tem que vir acompanhada de imensas outras políticas, porque automaticamente não acabam com esses regionalismos, as assimetrias regionais, vamos dizer, nem aquilo que uma sociedade já tiver estruturado como condição de desigualdade entre as pessoas. O que é que faz a diferença, na sua opinião? Porque a análise parece-me interessante e que nos faz pensar, não é? Afinal, só desenvolver a economia, o mercado, parece que não resolve os problemas sociais e os problemas das pessoas, não é? Na sua opinião,
O que é que faz diferença? Qual é a grande diferença? Para mim, a grande diferença é nós termos uma abordagem muito prática, não é? Do território, do número da população que nós temos, da taxa de crescimento populacional e percebermos exatamente o que é possível fazer com aquilo que também é a nossa receita, lá está, porque os países também não têm fórmulas mágicas acima daquilo que arrecadam. Eu olho muito, por exemplo, do Brasil exatamente por causa dessas semelhanças que nós temos. Eh, e também porque o Brasil também, no fundo, vendeu, entre aspas, ou vende para a sua população algumas políticas de esquerda que depois tem muita dificuldade em implementar por causa de outros fatores que também têm tido em conta na gestão financeira e económica ou das finanças públicas de um país. Por exemplo, o Brasil desenvolveu um grande sistema de saúde, é o famoso SUS, mas tem cerca de 200 milhões de habitantes. E a base de oferta de serviço de saúde pública ao mais alto nível, porque o Brasil tem desde capacidade de transplantes, a capacidade de tratamento de doenças crónicas de alto nível, mas depois é muito difícil manter com uma população tão grande e com um território tão extensos. E há também relatos muito problemáticos de. Há coisas muito boas. Há, por exemplo, capacidade de no fundo, assegurar a vida de bebés prematuros com muito baixa idade, mas depois podem ter uma mulher a morrer num centro de saúde por excesso de pacientes. Portanto, se por um lado têm resultados muito aproximados, vamos dizer, de países desenvolvidos, mas depois têm também situações caricatas e quase inaceitáveis, comparáveis a países de economias muito menos desenvolvidas, vamos dizer. Portanto, é esse equilíbrio que é preciso encontrar e muitas vezes aquilo que é o desejo eleitoral e aquilo que se pretende vender e muitas vezes as respostas mais tendencialmente de esquerda, vamos dizer, de governação de esquerda, acabam por não ser muito realistas. Então acho que é isso, no fundo, um maior pragmatismo com uma análise muito objetiva do que são os números. Por exemplo, eu olho para Angola, vamos dizer, eu sei que nós temos cerca de 35 milhões de habitantes, mas depois temos cerca de 10 milhões de habitantes em idade de ensino obrigatório escolar. Dar escola gratuita a 10 milhões de pessoas do primeiro ao nono ano, que é o nosso ensino obrigatório, é muito difícil. E muitas vezes temos que procurar algumas soluções alternativas, como essa que mencionei, esse apoio que existe aqui das igrejas, das associações, nem que em alguma base não se conseguisse assegurar aquilo, vamos dizer, que se espera que seja efetivamente uma escola. Vamos dizer que nem que assegurássemos, olha, na comunidade X só vamos conseguir assegurar pelo menos que todas as crianças saibam ler e escrever. Não necessariamente numa escola como tal, num Sim, outro espaço que ou, pudesse ou, que, não, ser ou, que não, criado ou para que não isso. seja uma escola do Estado, ou que seja uma escola, imagina, de uma igreja, claro, com os requisitos do Estado. Mas já temos as escolas comparticipadas. Sim, 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 mas é isso que se pretende que haja mais. Mas agora, pelo que percebi, há um requisito geral, por exemplo, de que a determinado nível as pessoas têm que ter licenciado e para outros têm que ter um mestrado. E é muito difícil nós termos alguém lá no Lumbalanguimbo, vamos dizer, que saia de Claro. Luanda ou das grandes cidades com esses requisitos. Então temos que repensar muita coisa. Pela sua opinião, entendo que podíamos debater aqui algumas questões. Essa desigualdade social, muitas vezes, ou na maior parte dos casos, no caso do Brasil talvez seja um bom exemplo, também não é reflexo das políticas públicas que foram sendo implementadas ao longo do tempo e que, de certa forma, protegeram as ditas elites e as pessoas, os empresários, as empresas, e provocaram também, a partir daí, algumas distorções na sociedade em que quem já tem algumas condições, quem tem recursos, de certa forma, foi protegido pelas políticas públicas e quem necessita de apoios, quem necessita de uma escola melhor, quem necessita de um sistema de saúde melhor. As políticas públicas não foram tão fortes nesse sentido. Não acredita muito Não, não, nesta perspectiva das não, não, coisas. não, não. Eu acho que
ao contrário do Brasil, o Brasil é uma sociedade construída, eu diria, mais tipicamente na desigualdade. Mesmo o acesso ao ensino era muito condicionado a quem não tivesse, vamos dizer, uma certa base. Portanto, nós sabemos que o acesso às universidades federais, por exemplo, necessariamente implicava que quem conseguisse passar no que eles chamam vestibular tinha um determinado nível que a maior parte das crianças no ensino com menos condições não No chegaria ensino lá. público, Sim, mas não era o caso em Angola. Até muito pouco tempo, vamos dizer. Ao contrário, eu acho que Angola tem exemplos muito concretos de mobilidade social e que durante muito tempo a base de acesso a todas as pessoas era uma base de igualdade. Penso que nos últimos tempos, o que aconteceu, eu não acho que se tenham sido criado políticas que tenham gerado um resultado imediato de desigualdade. O que aconteceu foi que acredito que houve uma espécie de, eu não sei se seria perda de controle ou uma falta de análise concreta, vamos dizer, daqueles fatores que eu já mencionei, do crescimento populacional, da necessidade de, no fundo, repartir as escolas, de criar escolas alternativas, que gerou, no fundo, um número grande de crianças fora do sistema de ensino, mas, ao mesmo tempo, os privados e quem tinha capital desenvolveu um bom nível de ensino. O que fez que aquilo que era o ensino onde todos nós íamos gerou uma seleção. Portanto, quem pode agora assegura que os seus filhos vão a um ensino e os valores, os preços são muito altos, mas e quem é pai sabe que em Luanda há opções bastante válidas, mas normalmente são escolas privadas, são portanto, escolas privadas e com um custo muito alto para a média dos salários, vamos dizer, dos pais eh, em Angola, mas ainda assim, eu diria que, aliás, e nós na nossa profissão temos visto muito isso. Mesmo, por exemplo, que eu sinta que um advogado estagiário que venha formado de Portugal ou de outro país tem uma boa base, não tenho dúvidas nenhumas de que nós temos tido grandes surpresas com alunos formados completamente no ensino angolano, às vezes em universidades públicas, às vezes em privadas, como a Católica, por exemplo, e que demonstram uma capacidade, e mesmo quando nós sentimos no início que, apesar de terem uma boa formação, ainda têm assim algumas debilidades, apresentam uma capacidade de superação muito boa e muito rápida. E penso que o mercado de trabalho também ainda dá esta possibilidade, porque como há um déficit, vamos dizer, de quadros qualificados, quando se encontra um profissional bom, o mercado absorve-o muito bem. E isso, portanto, eu ainda não sinto que quem estuda em Angola, por exemplo, está condenado, como sinto, por claro, exemplo, no claro, Brasil. No claro, também. Brasil, quem não tiver acesso a uma boa universidade, aliás, eu em particular, e na profissão jurídica, quer as pessoas que vêm de universidades que não são tão reputadas, ou algumas mesmo que no sistema de cotas tiveram acesso às melhores universidades, mas por serem negros ou por virem de meios baixos, por exemplo, não têm a mínima hipótese de ser recrutado um grande escritor de advogados. Portanto, a estratificação já foi muito A mais forte, certificação é muito mais forte e não é o que nós vemos mas ainda em nós Angola. queremos fugir um pouco desse modelo, não é? Nós temos de fugir, temos, se quisermos promover uma sociedade mais justa e mais igualitária, temos que ter isto como uma luz vermelha e não deixar que isso aconteça. Olhando um pouco para o funcionamento da justiça, porque pronto, aí é uma área que conhece melhor, Uhum. naturalmente, ou conhece bem, e associando também à história do país e etc., nós podemos dizer que a sociedade angolana é uma sociedade justa ou que a justiça funciona entre nós, mesmo sem olhar apenas para o sistema judicial, Uhum. olhar numa questão mais filosófica, se calhar. A justiça é uma questão mais alargada do que apenas os tribunais, etc. Pelo menos a justiça social, digamos assim. Angola está a caminhar para uma sociedade mais justa, mais equilibrada e, sobretudo, onde as pessoas sabem que quando têm algum problema podem recorrer aos sistemas e às às instituições instaladas para resolver as suas questões. Não, eu acho que nós estamos com uma sociedade em que o conceito de justiça não é muito conhecido. E as regras que normalmente o sistema de justiça deve ter no dia a dia das pessoas não é muito clara.
Aliás, nós sabemos que se um ladrão é apanhado num bairro, é morto A com um tendência é a pneu. justiça popular, portanto quer dizer que as pessoas Sim, confiam um pouco na justiça institucional, digamos assim. sim, mas também lá está. As pessoas confiam um pouco na justiça institucional e, nesse caso em concreto, quando as pessoas queimam um ladrão, um gatuno, como nós chamamos, queimam porque se sentem completamente desprotegidas. Porque sentem que, se forem entregar a uma esquadra, correm o risco de, na próxima, se calhar, o mesmo matar a si ou a um filho. Eh, não acho que isso esteja no cerne das pessoas fazer justiça por mãos próprias, mas sentem que é a única solução. Por um lado. Por outro lado, também acho que tem cada vez mais se naturalizado a violência. E a maior parte das pessoas está muito pronta para a violência muito rápido. Portanto, é muito fácil 2 pessoas numa rua de Luanda, de repente começarem a lutar e até progredirem para atos de violência graves. Hum, sem qualquer, vamos dizer, sem qualquer filtro e questionamento sobre a gravidade daquele ato. E também, isso também se estende à sexualidade. Portanto, as meninas deixam de olhar para o seu próprio corpo como algo que merece a proteção, porque desde muito cedo aprendem que o espaço invadido por pessoas, às vezes adultas, desvalorizam muito o seu corpo e a sua sexualidade, portanto, deixam que às vezes valores monetários façam expor o corpo e aceitar práticas por dinheiro. Portanto, é uma complexidade de fatores que necessariamente desgovernam e põem em causa aquilo que é justiça. Já para não falar da influência, às vezes boa, mas às vezes má também, da justiça tradicional. Porque houve um caso concreto que foi muito discutido aqui, de um abuso sexual de uma menor, em que a família colocou o caso para discussão do SOBA, e a deliberação do SOBA foi aplicar uma multa financeira e deixou o abusador ir. Portanto, põe também muito em causa aquilo que é a justiça estadual, aquilo que são os princípios da Constituição e aquilo que a própria comunidade pode olhar e absorver para si como conceito de justiça. No mundo contemporâneo, vamos dizer. E como é que se pode harmonizar essas duas realidades? Porque, por outro lado, embora possamos dizer que é contra a Constituição, mas o que é certo é que o poder que nós chamamos tradicional, mas que Hum, podemos chamar outras coisas, poder local, poder regional, ou o que for, existe, está aí e as pessoas, em muitos casos, respeitam essas instituições. No entanto, há um outro sistema mais uhum, formal, uhum. digamos assim, que também existe. Como é que se vai harmonizar Bom, estas realidades? eu acho que aí, e é a minha opinião somente, eu acho que para aquilo que são os princípios fundamentais e os direitos fundamentais, o Estado tem que ter supremacia. Portanto, a Constituição é Tem que incontestável prevalecer, sim, nessas eu questões. acho que sim. Eu sei que a nossa Constituição ensaiou uma solução, mas que a mim não me parece muito clara, e até sei que, a dada altura, até confundiu os juízes, nos processos criminais sobre como aplicar sanções, porque até que ponto ter em causa, no fundo, a assunção do costume, desde que não contra a lei, era aceitável. E isso foi uma discussão, por exemplo, que eu tive com alguns juízes e que disseram que a dada altura, e porque também havia uma corrente grande como resultado de algumas teses de doutoramento nessa matéria, e que entendiam, por exemplo, que o papel do juiz, quando alguém tivesse cometido um crime contra outrem, de várias naturezas, que se aquela pessoa realmente tivesse atuado numa convicção de crenças, como por exemplo no feitiço, de que seria uma atenuante.
Mas parece que agora os juízes recuaram um bocadinho, porque acho que estamos assim um bocado confuso. Então eu acho que isso só gera confusão. Acho que nós temos que ser claros. Temos de dizer que nos princípios X, Y e Z não se vai pôr em causa aquilo que o Estado e a Constituição defendem. As autoridades tradicionais não podem ter esse poder. Eu acho que é completamente inaceitável imaginar que para uma menina abusada sexualmente no seu familiar, que alguém, seja lá o SOBA, seja lá quem for, entenda que uma multa financeira, porque depois também incluía emolumentos, entre aspas, para o SOBA. Portanto, isso para mim é muito chocante e não consigo olhar para o costume como algo que justifique isso. E depois, como é que podemos analisar estas questões depois numa perspectiva mais económica? Que nós estamos aqui no Expansão, que é Uhum, um espaço mais de economia, no entanto, todas as questões estão à volta da uhum, economia, não é? A sociedade movimenta-se à volta de uhum, todas estas dinâmicas, entre diferentes assuntos até. Depois, como é que podemos analisar este efeito de termos um país com dificuldades na justiça em geral? uhum, E depois, quando olhamos para a economia, tendo em conta a sua experiência, trabalhou nas grandes petrolíferas, uhum. conhece por dentro, tem vivência até fora do país, conhece os investidores, alguns investidores. Estas questões depois como é que se revertem na economia? Isto é mais uma dificuldade para as empresas operarem, para se resolver problemas, para os investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, aplicarem os seus rendimentos no país. Como é que analisa esta questão numa perspectiva mais económica? Sim, eu acho que, bom, se começarmos numa perspectiva mais macro, vamos dizer, não é? A nossa economia tem logo o problema da informalidade. Mas a informalidade lá está, podia ser aproveitada. Porque o que é que acontece? Vamos pensar, se nós formos às zonas, imagina, eu vejo quando eu ando ali naquela estrada, famosa estrada do Calemba 2, que já foi muito caótica, mas que agora está um bocadinho mais organizada, eu olho para a quantidade de comércio, de lojinhas, de pessoas a venderem, e é uma massa monetária extraordinária. Portanto, algo como aquilo não atrai os grandes investidores, nem traz as grandes marcas, mas traz aqueles pequenos investidores habituados a jurisdições difíceis, como se diz, e temos lá o dinheiro a circular. E temos muitas ideias e temos muitas iniciativas de empreendedorismo, mas é um empreendedorismo, como se diz, de sobrevivência, de mera sobrevivência. Mas no fundo, essas pessoas que já estão habituadas a uma movimentação financeira, já têm as ideias e têm o cálculo, com ferramentas muito facilmente deixaríamos de ter um Calemba 2 caótico, mas se calhar para uma economia com um comércio de um bocadinho mais de dignidade. E até de alternativa. Nós podíamos ter alguém que, olha, eu vejo, por exemplo, para mim em particular, moro, circulo mais aqui nesse meio, como se diz aqui a expressão no casco urbano, mas eu sei que se eu quiser, imagina, dar uma festa em casa e se eu quiser comprar louça para 100 pessoas, eu vou a um armazém, provavelmente, mas se isso vai acontecer uma vez por ano, e com exceção, e se calhar sei que vou levar alguém comigo, sei que vou ter que chegar muito cedo, para evitar a confusão e tudo mais. Mas se eu soubesse que eu, a qualquer hora do dia, posso lá ir, seria uma alternativa para mim. Deixar de vir aqui, porque a diferença também de preços é enorme. Claro que eu não vou lá à procura de encontrar pratos de porcelana Claro, de grande de qualidade, grande etc. qualidade, mas se calhar para um jantar de 100 pessoas, eu não quero ter uma louça de nível médio, eu poderia fazer isso com segurança, a qualquer hora do dia, e ter ali um comércio alternativo com pessoas mais formadas e se calhar com uma gestão e a contribuírem mais para os impostos. Porque, claro, claramente eu chego ali e sei que a fuga aos impostos ali é imensa, É mas não, visível a olho é nu quase, né? visível, olha, não precisamos que ninguém nos explique, nem que venha nenhuma consultoria de Chicago, nem de onde quer que seja. Portanto, e é essa base que eu acho que nós temos que começar a ter, perceber que lá está, uma sociedade não muito habituada a regras, mas com imenso potencial. Estamos a falar de pessoas muito jovens. Estamos a falar de pessoas com capacidade de pensar e de criar, porque elas estão lá, pensam e criam. Mas pensam e criam até um determinado nível. Se tiverem outras ferramentas, evoluem. E quando falamos nisso, falamos na parte económica, mas na parte também, vamos dizer, de gestão ambiental, de limpeza, de saneamento. Portanto, eu normalmente acredito que todos os seres humanos têm exatamente a mesma capacidade. Salvo quando alguém tem qualquer problema de desenvolvimento,
Se eu sou capaz de aprender a jogar o lixo no balde, qualquer outro ser humano como eu consegue. Mas eu se calhar não tive desvios para não normalizar jogar o lixo no chão. Portanto, formalizar uma parte desta atividade que nós chamamos de informal, Uhum, mas que uma parte dela, não toda, mas uma uhum, parte dela tem o potencial de ser uhum, formalizada e de ter uhum. um enquadramento diferente, para si é uma questão importante nesta ideia de justiça económica Exatamente. e de providenciar novas oportunidades e Além da de gera dinâmica mais também. receita, também mais capacidade, lá está, como eu disse, uma população que cresce e o Estado precisa de receita, lá está, porque também essas promessas de soluções gratuitas e de dar tudo de graça às pessoas, eu acho que isso também não é possível. E eu até Acha que o angolano, de maneira geral, ainda acredita nessas é promessas? a impressão que não, 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 para mim é mais grave que isso. Não é que o angolano ainda acredite, o angolano está à espera desse tipo de soluções. Ainda continua, não é? Há muita Continua, gente portanto, é ainda. o que eu digo, eu sinto muito, na maior parte dos angolanos, e muitas vezes nos jovens, que é o que me preocupa, estão todos à procura de soluções de gestão política de direita, mas depois querem benefícios completamente de esquerda. Ou Isso é seja, querem liberdade, mas também querem receber os benefícios do Estado, etc, etc, etc. completamente. E ainda acreditam que se calhar, eu não acredito muito, não é? E se calhar também fruto daquilo que eu percebo e tenho um bocadinho de contacto na minha profissão, naquilo que é capacidade de receita do Estado, independentemente de depois dizermos que pode ou não haver má gestão ou má aplicabilidade daquilo que é a receita atual, mas acho que há muita dificuldade daquilo que é a receita atual do Estado hoje e o nível de endividamento que o Estado tem de apresentar soluções fáceis para uma população do tamanho da população angolana e com a taxa de crescimento potencial. Eu nem conheço, assim, vamos dizer, mas consigo A perceber, taxa de crescimento populacional, os números é à volta de é 3% volta a ao ano. 3%, ainda há uma média, de, se não estou em erro, de 5 a 7 filhos por mulher. É sim, é entre isso. Já baixou um pouco, segundo os últimos dados do IMS. O Exatamente. IMS, o inquérito, o indicador de múltiplos de saúde, já baixou um pouco, mas continua a ser elevado. O Portanto, número ter de filhos por mulher. receita para ter soluções sociais satisfatórias para esse tipo esse número populacional, no nosso atual contexto, eu acho muito difícil. Eu acho que o Estado, sim, se calhar cortando numa despesa aqui, cortando numa despesa ali, sem dúvidas que podia atribuir mais dignidade para os mais vulneráveis. Mas isso é muito diferente das pessoas terem um nível de vida bom. Claro, portanto, aquela ideia do Dubai em Angola continua a fazer, a ter espaço na cabeça de muita gente, mas Eu acho que aparentemente está devíamos nos difícil. esquecer disso durante alguns anos e só retomar isso quando tivermos em condições de primeiro resolver problemas dos mais carenciados, reduzir as desigualdades, depois pensar no Dubai. E do lado das empresas com que trabalha, e com que conhece, e com quem contactou, também das petrolíferas, quais são as maiores dificuldades para atuar em Angola? Continua também, a justiça é uma delas, o funcionamento da justiça, a resolução de conflitos. Sim, sim, a justiça é uma delas, portanto, porque há uma imensa morosidade ainda na tramitação das questões, há ainda muita burocracia nos serviços públicos também. O problema cambial é um verdadeiro problema para as empresas e a questão fiscal. Portanto, eu tenho trabalhado muito com direito fiscal e trabalhei durante muito tempo na indústria petrolífera e vejo com alguma pena o desinvestimento que acontece na indústria. E apesar de ter havido, por exemplo, em concreto, alguns incentivos para a produção de campos marginais, eu acho que devia ter havido mesmo uma redução drástica dos impostos para assegurar um maior investimento, porque depois os impostos viriam de outra maneira, não é? E assegurava-se mais emprego, gerava-se um novo ciclo, que eu acho que nós obrigamos, e eu sei que muitas vezes quando faz essa crítica, depois vem a agência ou o ministério dizer que os postos entraram em declínio. Sim, é verdade, os postos normalmente entram em declínio a partir de 15, 20 anos, atingem ali o platô,
e não há aumento de produção naturalmente, é verdade. Mas podia ter havido mais investimento, podia ter havido mais desenvolvimento de poços marginais, podia ter havido mais alternativas, em vez de termos uma posição mais rígida e, no fundo, impedimos o novo investimento. Disse que, na sua opinião, devíamos baixar os impostos, no caso dos petróleos, mas eu entendo que já estava a se referir de maneira De geral. maneira geral, Mas nos últimos anos o que nós verificamos, até pelas necessidades das finanças públicas, é que os impostos aumentaram bastante, inclusive do lado do trabalhador, e temos a introdução do IVA, que trouxe elevadas receitas para os cofres públicos, mas tem uma outra vertente na própria dinâmica do investimento e da atividade empresarial. Como é que analisa estas reformas que foram sendo feitas, sendo que podemos ir até um pouco mais atrás, uhum, ao início da reforma fiscal, com a criação de uma equipa uhum, especial uhum, junto da Presidência da República, ainda com o antigo Presidente José Eduardo dos Santos, e que realmente foi a partir daí que se criou a AGT. uhum, Antigamente ainda estava só nas alfândegas, uhum, portanto havia aqui a uhum, necessidade realmente de modernizar o aparelho fiscal e o fisco de uhum, maneira geral. uhum. Mas já disse que achava que devíamos ter baixado impostos, mas em relação à reforma em si, qual é a sua opinião em relação à introdução do IVA também? É assim, eu acho que o IVA era necessário e podia ter sido criado, mas honestamente, por aquilo que eu vi e vejo e por aquilo que depois têm sido alterações ao IVA, eu acho que o IVA necessariamente em Angola tinha de ter tido uma taxa mais baixa. Porque o que aconteceu? Logo à partida, o IVA, quando nasceu, portanto, quando foi publicado o código do IVA em 2019, acabou por se criar um código do IVA com vários regimes de IVA, o que já não é muito normal. Portanto, criamos ali um regime simplificado. Portanto, já dissemos, temos IVA, mas um IVA não muito igual. Depois dissemos, ok, temos que recuar naquilo que é agricultura, naquilo que são. Já havia isenções à partida, é verdade, mas depois, certos produtos, baixamos a taxa. Agora estamos outra vez na discussão. O grande argumento é que a nossa taxa de IVA estava mais ou menos na média da taxa de IVA da região. Mas as regiões também têm outros fatores, por exemplo. E o que é que nós depois vemos? E por acaso até escrevi um artigo sobre isso. E foi em 2000 portanto, há alguns anos. Por acaso publiquei na revista Tribunal Constitucional, no primeiro número. E uma das coisas que eu disse lá, e continuo a verificar, e aconteceu agora, aliás, na proposta de lei do orçamento, aconteceu exatamente a mesma coisa. O que é que acontece? Nós criamos um imposto, definimos uma taxa. E passado algum tempo temos que vir dizer que temos que recuar ou criar medidas excepcionais de perdão. Portanto, criamos o IVA, alteramos. Agora, para o próximo ano fiscal, o que é que nós estamos a dizer? Que temos que perdoar os juros. O que é que isso demonstra? Que essa taxa de IVA, para as empresas que nós temos a atuar no mercado, é insuportável. E a única maneira de nós convivermos com ela é perdoarmos. Ora, não teria sido melhor ter uma taxa mais baixa? Era mais simples. Portanto, e eu acho que é o que está a faltar. Eu acho que a reforma tem coisas muito boas, e lá está, como eu digo, eu também entendo que o Estado precisa de receita e não se resolvem os problemas das populações sem dinheiro a entrar, E e o eu que acho que existia, e o que existia antes é que basicamente o setor petrolífero pagava impostos e e o ninguém mais resto pagava. andava aí um E estamos pouco todos à espera à de ter mercê. benefícios do Estado. Não é possível. Portanto, não, o Estado não tem uma caixa mágica onde vai buscar dinheiro. Portanto, nós temos de ter os impostos. Para mim, isso é indiscutível. Agora, como ter as taxas de impostos de modo mais realista que reflitam a sociedade que nós temos? Olha, eu trabalho muito em direito fiscal e muitas das vezes vejo que uma das coisas que os clientes me dizem é: mas essa multa, essa correção fiscal que eu estou a sofrer, estão-me a dizer, por exemplo, que eu tenho proveitos omissos no valor de X, eu tenho uma faturação de Y e eu precisaria de não sei quantos anos para alguma vez ter gerado esse valor. Mas agora estão a dizer que eu tenho que pagar isso.
Portanto, ainda continua a ser muito Os irrealista. empresários ultimamente têm se queixado muito sobre a atuação da AGT, a maneira como são calculadas estas questões que está Sim, a referir. sim, sim. Também sente isso no seu dia a dia, não é? Sem dúvidas, sem dúvidas. Portanto, nós, por exemplo, nós na área de prática de direito fiscal, é uma das coisas que nós fazemos. O contencioso tributário é exatamente isso. É olhar para aquilo que são as correções e os resultados a que a administração fiscal chega quando aplica métodos presuntivos, não é? E determina a matéria coletável para depois aplicar multas e juros. E nós temos que olhar, rever tudo com os contabilistas e perceber, no fundo, de onde é que vem o erro. Só que isso leva muito tempo a resolver, custa dinheiro aos empresários, têm que pagar os advogados, têm que pagar os contabilistas, têm que prestar garantia para suspender as execuções. Mas de qualquer modo, isso existe sempre, em todas as economias existem processos fiscais e Sim, a execuções questão aqui fiscais. é A o questão é, nível é de exatamente. atuação e a maneira como a AGT se tem comportado. Há muitos empresários que se queixam que a AGT é um pouco arrogante na maneira de trabalhar, quer dizer, que tem, ou seja, utilizando outra expressão, que não tem muita consideração pelos argumentos da outra parte. Que no fundo o que estamos aqui é discutir, quer dizer, é o Estado a tentar dirimir um conflito entre várias entidades, não é? Sim, 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 mas aí também eu concordo plenamente e também acho que muitas vezes na atuação da AGT há condutas que às vezes roçam até muito condutas abusivas, vamos dizer. Isso daquilo do ponto de vista que é o direito, atenção, não estou a dizer que são pessoas abusivas, estou dizendo aquilo que é a implementação das regras e Os o respeito, procedimentos, os não é? procedimentos, há condutas que roçam ali um bocadinho a conduta abusiva. Mas também acho que devemos perceber uma coisa e a sermos justos também, não é? É verdade que o Estado, quando atua para a coleta, não é? Já atua, na maior parte das vezes, alguns anos depois. Portanto, porque o Estado pode fazer revisões até 5 anos, por regra. Em outras circunstâncias, pode ir até 10. Portanto, a convicção do Estado também é que há um imposto devido a 4 ou 5 anos atrás. E às vezes também sabemos que às vezes há coisas que não correm muito bem também do lado do empresário e dos seus contabilistas. Portanto, o Estado está com uma convicção. E o Estado tem direito a arrecadar. E é verdade. E o Estado também tem metas de arrecadação, então o Estado não tem muita paciência. O Estado, no fundo, quer usar o seu poder e quer rápido, não é? E com a sua força estatal. Mas é aí que E temos que também, ver. talvez com essa atuação, dissuadir outros de entrarem por esse caminho, não é? Mas só que aí não podemos nos esquecer que o contribuinte fiscal tem garantias. São garantias também de nível constitucional. É aí, e é por isso que é preciso nós intervirmos, porque somos nós que temos que relembrar, é alto lá. Você tem razão, porque você tem todo o direito de exigir o imposto, você tem todos os seus dados apontam para isso, você tem legitimidade para usar os seus métodos, mas quando você vier a um contribuinte, o contribuinte tem direitos X, Y e Z. No fundo, fala-se de mais equilíbrio nestas Sim, relações, não é? sim, 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 sim. Pensa também que estas questões, no fundo, muitas vezes, muitas destas questões que nós estivemos aqui a conversar, ou estamos aqui a conversar, muitas vezes têm a ver com um pouco de falta de participação do cidadão no dia a dia das instituições, da governação, de ser mais ouvido, de ser mais enquadrado nos debates, nas discussões. Isto também é válido para a economia, para as empresas. Ou seja, quando vem o IVA, Uhum. de se calhar ter havido uma maior aproximação dos atores económicos, das empresas e não só, dos agentes económicos em geral, para se encontrar um modelo que seja, lá está, equilibrado e que sirva Uhum. os intentos do Estado, que precisa de receita, não há dúvida, e tem direito, até pela legislação, mas também o direito das empresas e também termos a economia que nós precisamos, que possa ter empresas boas, que possa dar emprego, etc. Falta um pouco desta aproximação entre os vários atores no país para se criar aqui ideias melhores, programas melhores e iniciativas melhores. Sim, sim, eu diria que poderia haver mais concertação para algumas questões, sem dúvida. Mas houve e tem havido sempre um certo nível de participação. Mas eu diria, por exemplo, em concreto, naquilo que são as garantias do contribuinte, em teoria, o sistema até é bastante garantístico. Portanto, neste aspecto, eu acho até que ficou acautelado, com exceção de uma questão ou outra, ficou acautelada essa questão das garantias. Mas agora, na prática, como é que se implementa isso? Há alguns prazos que são muito alargados. Como é que eu lhe vou explicar? Vamos dizer, imagina.
Num processo tributário, se eu fizer uma reclamação, minha reclamação deve ser respondida, vamos dizer, em 30 dias. Muito dificilmente me vai ser respondida em 30 dias. Qual foi a solução legal? Considerar aquilo um indeferimento tácito. Quer dizer, que se ninguém me responder, quer dizer que é não. Então, eu é que tenho a obrigação de controlar o prazo. Portanto, a pressão está mais do meu lado. O Estado, qual é a pressão que tem? Não, nenhuma. Pode não fazer nada. Pode não fazer nada, simplesmente. Depois de passar um tempo, uma questão, por exemplo, que eu levanto, né? E acho que a maior parte dos advogados que trabalham em contencioso tributário levantam, por exemplo, é, ok, o Estado tinha toda a convicção, achava que estava correto, tinha a sua legitimidade, fez tudo, mas não tinha razão. E eu, imagina, depois de uma impugnação judicial, eu vou ter a certeza que eu tinha razão, porque vou demonstrar, vou ser absolvida pelo tribunal, seja lá em que instância for, e não vou ter de pagar aquele tributo. Ok. E o que eu gastei em honorários de advogados? E o que eu gastei em custas judiciais? E no tempo que o processo demora, porque a justiça institucional é naturalmente. Nós queremos que seja o mais rápido possível, mas o processo é lento, tem que se ouvir as partes, tem que se consultar o processo, tem que se ouvir. Portanto, há um tempo próprio para a justiça institucional funcionar, não é? É. E, portanto, estas questões não são fáceis de Não. resolver. Nós já estamos a caminhar para o fim da conversa, mas já tenho duas ou três questões. Uma delas está diretamente relacionada com esta questão fiscal, que tem a ver Uhum, com o compliance. uhum. Também sei que também conhece bem o tema. Porquê que Angola ainda hoje é colocado nas listas e está na lista, na chamada lista cinzenta de uma instituição chamada GAFI? Porquê que Angola ainda é considerado uma jurisdição que tem problemas de compliance? Tem a ver com estas questões fiscais? Tem a ver com outras questões de funcionamento da economia, das empresas? O que é que se passa? Não, a maior parte dessas questões tem a ver, por um lado, pela falta de transparência em alguns dos nossos processos e também a presença de PEPs em muitos negócios relevantes da economia, que culturalmente ou tradicionalmente vêm assim e está a levar algum tempo a deixar de ser assim. Eu acho que esse é um dos principais fatores, mas no geral, e é uma das coisas que eu costumo dizer às pessoas mais novas, também quando às vezes dizem, essa coisa, impunidade, as pessoas não. Eu digo, ok. Eu pergunto assim, ok, tudo bem, então um jovem mas muito fervoroso. Uma das coisas que eu pergunto é, olha, diz uma coisa. Teu pai, por acaso, teve algum filho fora de casamento? Ah, sim, teve quando ele andou na tropa. Já estás a justificar. Então, há uma tendência natural das condutas não corretas no seio familiar, que é onde começa, terem alguma justificação e serem toleradas. E uma cultura de compliance implica tolerância zero a desvios. E ainda não há uma educação de rigor e de cumprimento. Porque compliance é cumprimento. Compliance é, existe a regra X e eu tenho que cumprir. E para eu cumprir, eu tenho que fazer X, Y e Z. E nós ainda tendencialmente aceitamos desvios em muitas questões. Aceitamos exceções, criamos mecanismos para acomodar soluções específicas para determinadas pessoas, que para nós é muito natural e às vezes é até muito difícil de perceber, muito difícil de tirar da cabeça das pessoas. Nós próprios, no nosso dia a dia, temos tendência de acomodar as Exatamente. coisas que possam eventualmente não ter sido bem feitas, Uhum. em vez de cortar, dizer, olha, assim não pode ser. Exatamente, exatamente. De dizer, olha, isso não é correto e todos temos que, no fundo, criar uma censura social às condutas não corretas. É exatamente o contrário. Portanto, nós deixamos e normalizamos condutas não corretas entre adultos, muitas vezes, entre adultos e menores. Isso reflete-se em tudo. Portanto, e lá está. Por isso é que eu disse no início que acredito muito nas novas gerações. Se mais facilmente eu consigo ensinar isso ao meu filho, e que lá está, que também tem o privilégio de ter acesso a um ensino melhor e aprender coisas que lhe permitam olhar o mundo de maneira diferente, muito diferentemente, muito dificilmente eu vou conseguir convencer um nosso cota de 60 ou 70 anos. Portanto, acho que por isso é que eu defendo que maioritariamente o futuro e aquilo que pode acontecer de melhor
está nas novas gerações. E quando olhamos para a questão do compliance, do cumprimento de regras, etc., vocês sentem muito isso no vosso dia a dia, da vossa atividade enquanto advogados? As empresas hoje em dia mais atentas e mais interessadas em cumprir e mais, entre aspas, obrigadas a cumprir por várias razões esse Hum, tipo de regras. E até porque há também um outro elemento também que pode ser interessante, é que a Angola naturalmente quer se enquadrar no mundo, uhum. não é? E as empresas angolanas também querem atuar noutros mercados e também querem alargar a sua presença e necessariamente nesse movimento vão ter que cumprir regras internacionais, etc, etc. O branqueamento de capitais, vai Uhum. ter que haver algum cuidado com essas questões. Vocês no dia a dia, enquanto advogados, mexem muito com este tipo de assuntos. Sim, sim. Aliás, nós próprios agora, exatamente por causa dessas questões do GAFI, por exemplo, a Ordem dos Advogados começou ações de supervisão, contra o branqueamento de capitais. E nós fomos a primeira sede de advogados a ter uma ação de supervisão da Ordem dos Advogados, que veio verificar exatamente o que é que nós tínhamos internamente de processos, procedimentos e métodos de prevenção. Portanto, tem um reflexo claro de que há uma evolução nesse sentido. Aquilo que são setores regulados, bom, não há dúvida, porque eles não têm hipótese, não existem sem um certo nível a banca, os seguros, não têm hipótese. As multinacionais Claro, houve uma também, grande evolução nesses setores, não é? sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E já se vê, e hoje já se percebe a preocupação, mas isso vamos dizer, lá está, como eu digo, isso vê sem dúvidas nos grandes, nas multinacionais, nos setores regulados, em algum nível de empresas, mas depois ali para média e pequenas ainda é um caminho longo, mas já se percebe um bocadinho Por mais. exemplo, fala-se muito que o setor imobiliário é um dos setores que precisa urgentemente de ser regulado e de ter uma agência que possa, uma agência ou outra instituição que Uhum, possa centralizar os registros, etc, uhum, etc. E considera-se que é um dos setores onde hoje em dia há um elevado risco de branqueamento de uhum. capitais, etc. Também concorda com esta visão, concorda com a perspectiva que foi lançada agora no lançamento do OGE 2026, de se transformar o Instituto Nacional da Habitação numa agência reguladora do setor imobiliário. Sem dúvida, sem dúvida. E para todos os efeitos, aí, porque eu acho que nós temos que pensar, quer naquilo que é às vezes a especulação que existe, não é? Que gera escassez de habitação, necessariamente, quer na proteção, às vezes, da parte mais fraca. Portanto, eh, há imensas histórias que nós sabemos de arrendatários que, de repente, o dono quer vender a casa e ele tem de sair, portanto, não há controle sobre o que é que um senhorio pode fazer e o que é que não pode. Portanto, em caso de litígios, não há proteção nenhuma, mesmo até financeira, não é? Porque muitas vezes é o contrário, o senhorio que sofreu algum dano do inquilino, mas não está muito regulada aquela questão das calções, que muitas vezes, quando há um regulador, depois também se devem criar, no fundo, fundos separados, que podem até ter meios de proteção. Ou, por exemplo, nós já vimos aqui exemplos de pessoas que vieram cá, prometeram condomínios, começaram e depois não entregaram e desapareceram. Mas normalmente Casos graves. casos graves, e quando o imobiliário está regulado, existe, para além da regulação, existe um controle de proteção financeira, onde quem quer construir, por exemplo, é obrigado a contribuir e deixar ali uma garantia que se acontecer alguma coisa, no mínimo as pessoas têm o capital que investiram. Então eu acho que isso é muito urgente na nossa sociedade. E até pode ter efeitos económicos no setor imobiliário Estabilizar os de, preços, exatamente, estabilizar os de aumentar preços, a oferta, de promover aumentar a o oferta, investimento, etc, exatamente, etc, exatamente, etc. E exatamente. isso ter um efeito Uhum, também. Muito bem, só para terminar mesmo, eu tinha só aqui uma questão outra sobre, que também tem a ver com o funcionamento da justiça e a Constituição. Hum, a Constituição que temos em vigor, que é de 2010, foi muito elogiada num certo sentido, sobretudo nos direitos, nas garantias, que realmente uhum. tem lá um conjunto de fatores que parecem ir no sentido que as pessoas desejam, não é? Que garante as liberdades, os direitos das pessoas, etc, etc. Mas no setor da justiça levantou sempre algum debate. E ainda agora, recentemente, temos a eleição do novo presidente do Tribunal Supremo Uhum. e a questão volta-se a colocar.
Quer dizer, há uma eleição interpares e depois quem escolhe dos três mais bem classificados é o Presidente da República. Isto configura uma interferência, na sua opinião, uma interferência direta no sistema judicial, quando nós temos o Presidente da República a escolher um presidente do Tribunal Superior, que é importante na lógica de funcionamento do sistema de justiça em Angola. Hum, bom, é assim, a mim não me preocupa que o presidente indique o presidente de um tribunal superior. Não me preocupa, porque parece-me que, de qualquer modo, é alguém validado pelos seus pares, primeiro. Hum, Entendo que a base do nosso sistema, entre aspas, é um sistema de pendor presidencialista muito forte. E tendencialmente o presidente tem uma palavra a dizer sobre a maior parte das instituições. E a justiça, o que eu acho que a justiça deve ser independente sempre é na sua atuação e na resolução, na aplicação da justiça. A figura de um presidente de um tribunal superior e a sua ligação com o presidente, para mim, deve ser meramente estadual. E o presidente o indicar, para mim, o que devia ser, eu acho que era assim que se devia olhar, portanto, isso aí numa análise ideal do que pode ser um funcionamento da justiça, devia ser meramente funcional e regulador de estabilidade de instituições. Porque vamos dizer que, eu não gosto muito de usar a palavra alinhamento, porque vai parecer aquela palavra política, não é? Mas diria que uma harmonia daquilo que é o encarar as instituições. Eu entendo que num sistema de pendor presidencial deve necessariamente envolver um presidente com poderes, como é o nosso caso em Angola. Agora, não pode haver o risco de este presidente de um tribunal superior, que numa perspectiva funcional e de organização estadual tem uma indicação do presidente da República, não pode gerar qualquer confusão de que a sua atuação na aplicação da justiça é ligada não às funções presidenciais, mas aos princípios aplicáveis à magistratura, que são de independência. E quando os juízes fazem o juramento, é esse juramento que fazem. Eles não juram responder a outra entidade, eles não juram representar o Presidente da República ou a quem quer que seja. Eles juram defender a Constituição, aplicar a justiça com rigor, não é? Portanto, ele está vinculado àquilo, ele não está vinculado à vontade do presidente. Agora, se me disser que a nossa sociedade ainda pode ter problemas de consciência e de que as pessoas podem não saber abraçar a sua verdadeira independência, para mim isso é outra questão. Não é a Constituição que levanta essa questão. Muito bem, só mesmo para terminar, nos Estados Unidos, por exemplo, é um regime presidencial e em que o presidente tem o poder de escolher até o procurador e etc, etc. A questão às vezes que se coloca é a questão dos pesos e contrapesos. Sim, sim. E é por aí que ainda nos falta também caminhar um pouco, de ter um sistema que pode ser presidencialista, de forte pendor Sim. presidencialista, mas de ter lá um sistema de pesos e contrapesos que permita contrabalançar Sim. sempre os poderes, tanto do presidente como dos tribunais, etc., e que toda a gente possa ser fiscalizável entre si. É isso que nos falta desenvolver, é Sem mais essa dúvida, perspectiva. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E tendencialmente, e por que não? Às vezes parece-me que, como nós temos um sufrágio direto, em que o Parlamento também é eleito diretamente pelo povo, eu penso que também se podia reforçar alguns poderes de fiscalização do próprio Parlamento. Portanto, eu acho que era por aí que nós podíamos, se calhar, trabalhar um bocadinho mais. Mas isso é, se calhar, questões para o futuro. Exato. Está à espera que o próximo governo, a partir de 2027, que naturalmente terá que vir com outras ideias, ideias novas, na sequência natural do jogo político, que possa intervir nestas coisas. Tem essa expectativa? Bom, a minha expectativa não começa necessariamente por alterar a Constituição. Aí eu diria o contrário. Sim, eu acho que as próximas governações tinham de começar a trabalhar na prática essa mudança de mentalidade e essa busca por equilíbrios. Quando estiver mais construída, aí sim, ajustarmos eventualmente a nossa realidade constitucional. Mas
Porque muitas vezes tentar mudar a situação por uma alteração legislativa nem sempre é a solução. Mas que temos que olhar, eu acho que temos que olhar. Muito bem, doutora. Eu agradeço. Este tema final daria para outra entrevista só sobre isso. Eu agradeço a sua disponibilidade. Penso que a conversa foi interessante. Voltamos na próxima ocasião, numa grande entrevista de expansão. Estamos juntos. Até à próxima. Obrigado. Obrigada.